Essa já é a nossa quinta mensagem nesse tema, amizades, o que Deus espera de nós nos relacionamentos que nós temos. E nas últimas 3 mensagens, contando com essa, nós temos visto os relacionamentos dentro da esfera da igreja, aquilo que Deus espera de nós dentro da igreja, especificamente. É claro que isso tem, obrigado Samuel, aplicações diretas com o nosso exterior, com os nossos colegas de trabalho, mas a gente está trabalhando especificamente dentro da igreja. Recapitulando, nós definimos a amizade como uma caminhada de edificação, crescimento e transformação que envolve 2 pessoas. Se você tem um amigo dentro da igreja, esses 3 elementos precisam estar envolvidos. Se eles não estão, então há algo para ser trabalhado nessa amizade, um potencial que talvez não esteja sendo usado e que deve ser usado. Nós vimos também a partir do exemplo de Jesus, que é o nosso padrão de amigo, lá na passagem de João 13, de 1 a 10, que as circunstâncias não determinam as minhas ações. Elas podem até influenciar, mas elas não são determinantes. Nós vimos que, humanamente falando, Jesus tinha naqueles homens que caminhavam com ele todos os motivos para tratá-los mal. Mas Jesus escolheu, inclusive Judas, Jesus escolheu tratá-los, Jesus decidiu tratá-los com amor, decidiu amar. Agora, na carta de Paulo a Tito, pode colocar o próximo slide, a gente tem uma perspectiva de qual deve ser o nosso papel nos relacionamentos dentro da esfera da igreja. Tito começa a sua carta nos versículos 5 a 9, falando dos líderes da igreja, de como eles devem se portar. Depois, dos versículos 10 a 16, ele vai alertar para os falsos mestres, ou seja, aquelas pessoas que estavam introduzindo doutrinas pecaminosas, perigosas dentro da igreja. E aí, no restante do seu livro, do capítulo 2 até o final do capítulo 3, Tito vai tratar do dever do cristão, que deve ser um testemunho vivo da doutrina de Deus. Hoje eu quero concluir com você essa mini sessão de mensagens nos relacionamentos dentro da igreja, com mais uma advertência quanto ao comportamento piedoso. Dessa vez aos homens mais jovens. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia em Tito, capítulo 2. Nós leremos os versículos 6 a 8. Tito, capítulo 2, versículos 6 a 8. Se você está anotando e está com pressa, a gente vai projetar isso para você não perder nenhum detalhe. Diz assim o texto da palavra de Deus: da mesma maneira, referência que ele faz ao que já foi exortado, encoraje os jovens a serem prudentes. A revista atualizada vai trazer moderados. Em tudo, exorta, encoraja. A gente vai ver esse termo daqui a pouquinho. Em tudo, seja você mesmo. Para quem que Paulo está falando? Para Tito. Um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer. Para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Vamos orar? Deus, obrigado, porque nós podemos olhar para a Tua palavra mais uma vez. Buscar a Tua orientação, Deus, que é atual, que é perfeita, que é santa, porque ela vem do Senhor. E como Teus filhos, Deus, como criaturas Tuas, não há melhor lugar para nós olharmos em busca de orientação do que a Tua própria palavra, o Teu próprio manual de instrução para os Teus filhos. E nesse momento, Deus, nós iremos olhar especificamente para os homens mais novos e qual é o que o Senhor espera deles, Deus, mas com aplicações claras, como nós veremos, para toda a igreja. E Deus, eu tenho certeza que há coisa para ser mudada no nosso coração. Por isso fala a cada um de nós, Deus. Nós clamamos isso. Eu peço que o Teu Espírito Santo, Deus,
cumpra com aquele papel de iluminação que ele tem, mostrando ao nosso coração quais áreas devem ser transformadas, para a honra e para a glória do teu nome, Deus, em nome de Jesus. Amém. O texto começa com a expressão da mesma maneira. O texto aqui de Tito, de 2 a 8, é dividido basicamente em 3 grupos. Coloca para mim o próximo slide, Cleiton. Mais um. Daqueles 5 grupos que ele trata, a gente pode especificamente trabalhar 3 grupos específicos. Tito começa falando dos homens mais velhos, e aí ele fala das mulheres em geral, ele faz um link com as mulheres mais velhas, ensinando as mais novas, e aí ele vai trabalhar com os homens. E há dois termos que aparecem unindo esses 3 grupos, e um deles é esse termo da mesma maneira. Outra tradução traz como semelhantemente. Se você olhar no versículo 3, quando Tito exorta as mulheres mais velhas, ele vai falar semelhantemente. No versículo 6, ele vai usar o termo da mesma maneira, orientando Tito a fornecer uma orientação o quê? Semelhante às que ele já havia feito. Mas a que se refere essa orientação de Tito? O que esse termo aqui, da mesma maneira, faz referência? Que tipo de exortação Tito deve fazer? É o fato que tanto homens mais velhos, como mulheres mais velhas e mais novas, quanto homens mais novos, precisam ser exortados em coisas específicas. Por isso que ele vai repetir uma exortação que foi feita no versículo 2, também nos versículos 3 a 5 e depois nos versículos 6 a 8. Basicamente, ele vai repetir a exortação porque ninguém dentro da esfera da igreja escapa da responsabilidade de buscar um comportamento piedoso. Ninguém. Tanto homens mais velhos quanto mulheres mais velhas, mulheres mais novas e homens mais novos têm essa responsabilidade. Mas eu falei de 2 palavras, a primeira no grego é traduzida por da mesma maneira. Há uma segunda palavra, ela não vai entrar agora no nosso texto, fica tranquilo, Cleiton, não se desespere aí em cima. Mas é uma palavra que traz um aspecto que é esclarecedor e é belíssimo dentro daquilo que nós precisamos trabalhar. Há uma única palavra que aparece 3 vezes nesse texto inteiro, dos versículos 2 ao versículo 8, falando aos homens mais velhos, falando às mulheres em geral e falando também aos homens mais novos, como característica que deve ser cultivada por todo cristão. Sendo assim, olhando para esse texto assim, a gente pode dizer que existe pelo menos uma característica que é comum a todos os grupos etários dentro da igreja. E a gente vai ver daqui a pouco qual é essa característica. O texto continua dizendo: encoraje os jovens. Esses 3 versículos de hoje têm uma disposição que é interessante. O versículo 6, ele vai falar especificamente aos jovens. E nos versículos 7 a 8, parece que a atenção de Paulo se volta especificamente para Tito, como padrão, como um exemplo a ser seguido. Então, os 3 versículos de hoje, eles são dirigidos aos jovens, mas especificamente a orientação do versículo 6, ela é dirigida aos jovens. O termo usado para encorajar aqui, que nós acabamos de mencionar, é o termo paracaléu, que significa exortar, encorajar, admoestar, ensinar, instruir, orientar. E a ideia dessa passagem aqui é de exortação. Mas exortar quem? O que o texto diz? Os mais jovens. E nós vimos que isso pode abranger até uma pessoa que não tem mais condição de ter filhos. Mais ou menos, o texto bíblico fala da ideia de uma pessoa por volta dos seus 60 anos de idade. Então, considere-se jovem. Se você tem menos de 60, fique tranquilo, apesar da sua cabeleira branca ou falta de cabelo, como no meu caso. Agora, exortar o quê? Ele vai exortar os jovens. Exortar os jovens a quê? O que o texto diz?
E esse é o termo mais importante da pregação de hoje. A serem prudentes. A Revista Atualizada traz moderados. Por isso, o título da mensagem que eu coloquei lá em cima. Aprecie com moderação. Eu mencionei agora há pouco que existe uma característica que é comum de todo cristão. E o termo que é repetido para os 3 grupos de crente, que deve ser uma espécie de marca de todo cristão, é justamente o termo moderação. Talvez na Bíblia em português isso não fique muito claro, porque embora seja o mesmo termo, ele é traduzido de formas diferentes. Talvez uma busca do autor em não repetir o termo para dar uma fluência maior ao texto, mas é o mesmo texto, é o mesmo termo. A palavra grega sofronem, ou sofronel, que seria o verbo, ela é mencionada primeiro aos homens no versículo 2, acompanhem. Versículo 2, a Revista Atualizada vai dizer que sejam temperantes, ou a NVI vai trazer moderados, versículo 2. Depois esse mesmo termo vai ser repetido para as mulheres mais novas no versículo 5, como sendo prudentes. E é interessante que no versículo 5, Paulo vai falar, as mais velhas devem ensinar as mais novas a serem prudentes. Significa que as mais velhas têm que ser o quê? Prudentes. Para você poder ensinar alguma coisa, você precisa ser aquilo, ou mesmo ter um domínio daquilo que você está falando. Paulo, então, está orientando Tito que todas as pessoas da igreja, anote isso, todas as pessoas da igreja, pessoas que são regeneradas em Cristo, devem ter a moderação como característica de vida. Eu vou repetir. A moderação deve ser uma característica da vida de todo cristão. Interessante pensar que o mundo prega exatamente o quê? O contrário. O mundo prega excesso em tudo, ou a ausência de limites. Na comida, na bebida, no divertimento, no gasto, no uso do seu tempo, na emoção, na maneira de dirigir, na sua carga de trabalho. É ou não é? Tudo o mundo dirige você para o excesso. Ao passo que a palavra de Deus está dizendo que a marca do cristão é a moderação. Eu temo dizer que os cristãos têm mergulhado cada vez mais nessa ideia de excesso, infelizmente. E eu creio que especificamente essa exortação é feita aqui para os jovens, porque essa é a idade em que o homem é mais intenso. Ele tem aquele falso sentimento de que ele é invencível, de que ele é imbatível. Ontem a gente estava aqui pintando ali fora, e a gente começou a montar um andaime. Aí estava o Assis, o Rodney e eu aqui, quando a gente começou a montar, depois os outros chegaram. Aí eu comecei a pensar assim, bom, o Assis não vai poder subir, ele já chegou dizendo que estava com labirintite. Sobrou para quem? E aí o Rodney Chen, como a gente chamou ele, porque impressionante, cara, ele subiu no teto para pintar lá de cabeça para baixo, impressionante. Mas eu comecei a montar com ele e, beleza, montei, fizemos tudo ali, o Assis ajudou a gente. E aí depois, uma hora que o Rodney estava pintando o teto lá, eu subi para pintar no andaime. E aí eu comecei a pintar, aquele negócio começou a chacoalhar. Eu falei, não é para mim, cara, eu vou descer. Mas quando você está lá embaixo, você tem aquele falso sentimento de, eu dou conta do recado, fica tranquilo. Eu tenho só 33 ainda, eu vou lá em cima. O jovem é marcado por esse falso sentimento. Aliás, isso a gente poderia chamar de imaturidade. Ele acha que ele é imbatível. E eu creio que a exortação específica aqui aos jovens tem esse foco. O jovem ele é mais cheio de energia, ele encara as coisas com uma força maior, porque ele acha que ele é invencível. Agora, isso pode ser totalmente desastroso se essa força dele não for corretamente administrada, porque ele pode cometer excessos. Especialmente por causa da imaturidade dele, que é mais intensa nessa fase de vida. O uso de energia errada pode ser muito perigoso. Certo comentarista, ele adverte para o fato de que é justamente nessa idade que a maioria dos hábitos que nós temos hoje são formados. Então, Paulo está dizendo a Tito,
forma esses hábitos agora, para que esses homens mais tarde não venham a sofrer com hábitos errados cultivados desde a juventude. É ou não é verdade? Talvez você esteja na sua cabeça falando, é verdade, eu cultivo um hábito errado desde sempre. E eu comecei a praticar esse hábito quando eu era mais novo. Eu sei que você pode perceber isso na sua vida, como eu percebo na minha. Por isso é tão necessário que os jovens aprendam a moderação e tenham bons exemplos de como isso é importante para eles nas pessoas mais velhas. Está vendo como isso abrange toda a igreja? Está vendo como você não tem como fugir disso? Não apenas isso. Eu já mencionei que os jovens de hoje são a liderança da igreja de amanhã. O que a gente está ensinando a esses homens hoje? Para que eles trabalhem a igreja do futuro. Para que eles venham a ensinar outras pessoas. Outro dia eu estava conversando com o Fábio, né, que a gente muitas vezes, como cristão, nós nos vangloriamos de não beber. Né? Eu não encho a cara. Mas muitas vezes você não enche a cara porque não tem espaço de tanta comida que você come. É ou não é verdade? A gente come tanto que não tem espaço para beber. É uma hipocrisia isso muitas vezes. Porque nós nos vangloriamos de algo e deixamos de lado algo que é totalmente importante. Quando eu mencionei esse termo na pregação sobre as mulheres mais novas, eu falei que esse termo significa ausência de excessos. E que muitas vezes o que nós vemos são excessos de ausência. Ausência de limites, ausência de Deus, ausência de temor. E isso tem destruído a igreja. O mundo vai sempre pregar a ausência de limites, mas a Bíblia vai sempre pregar e ensinar a presença de limites para o nosso bem. Eu me lembro de uma frase que eu ouvi certa vez e eu nunca mais me esqueci, que pode nos ajudar nessa questão de limites. Nada do que Deus nos proíbe nos faz falta. Gente, essa frase me acompanha sempre. E quando eu me deparo com uma proibição da Bíblia, é como que Deus dizendo, você não precisa disso, Henrique. Por isso que eu disse para você, não fazer isso. Nada do que Deus nos proíbe nos faz falta. E novamente, os mais velhos devem ser o primeiro exemplo que os mais jovens possuem de moderação. Agora, moderados em quê? O que o texto diz? Aqui uma coisa, pode colocar o próximo slide, Cleiton. Eu coloquei em verde e vermelho para você entender. Essa expressão, em tudo, ela é bastante interessante porque ninguém sabe exatamente aonde ela se encontra. Porque se você se lembrar, a numeração dos versículos não é inspirada. Assim como os títulos. Se você olhar na sua Bíblia, tem um título em cima de cada parágrafo. Isso não é inspirado. A única coisa que é inspirada é o texto grego. E o texto grego, o que ele é? São todas as palavras, escritas normalmente em maiúsculo, sem qualquer pontuação. Então as pontuações e as numerações são algo que os homens estudando entenderam como sendo o melhor. Mas não significa necessariamente que elas são corretas. Nesse caso aqui, há uma dupla aplicação aqui. O texto pode estar dizendo, encoraje os jovens a serem prudentes em tudo, seria uma delas. Ou então, poderia estar dizendo, em tudo, seja você mesmo um exemplo. Um dos comentaristas que eu estudei, ele chama atenção para o fato de que essa expressão ligada ao versículo 6, ela faz mais sentido porque ela eleva ainda mais o padrão de domínio próprio, de equilíbrio e de sensatez a todas as situações das nossas vidas, tornando-se assim uma marca do cristão. E eu gosto dessa interpretação que esse em tudo, ele se encaixa melhor com o final do versículo 6. Além disso, a expressão seguinte, seja você mesmo, sem a parte em tudo, colocaria uma ênfase ainda mais forte no exemplo da pessoa, no caso aqui de Tito. Se você se recordar, quando a gente fez aquela série sobre crescimento espiritual genuíno, nós trabalhamos o fato de que muitas vezes nós investimos nas áreas da nossa vida em que nós somos bons. E nós deixamos de lado as áreas que nós temos maior dificuldade.
Muitas vezes para que as áreas boas encubram a nossa falha nas áreas que nós temos maior dificuldade. Mas a exortação de Paulo a Tito é que o jovem deve buscar a moderação, o controle e a sensibilidade em tudo. Tudo. Por exemplo, não faz muito sentido ou não adianta muito eu demonstrar controle quando eu lido com as minhas finanças e ao mesmo tempo eu sou um descontrolado com o meu temperamento ou com a comida ou com o uso do meu tempo. Paulo está dizendo a Tito, isso é incoerente. O cristão deve buscar a moderação em todas as áreas da sua vida. É óbvio que isso é um processo, é óbvio que isso não vai acontecer da noite para o dia, embora existam hábitos que a gente muda rapidamente, o Espírito Santo de Deus trabalha de maneira que a gente é capaz de mudar isso. Mas fato é que você e eu devemos buscar essa mudança, buscar a aplicação da moderação em todas as áreas das nossas vidas. E querido, isso eleva em muito os padrões pelos quais você e eu devemos viver. Isso por si só já é suficiente para que você e eu saímos daqui com inúmeros desafios. Eu sugiro que você faça, não precisa fazer agora, você pode fazer na sua casa, mas eu sugiro que você faça. Anote aí como dever de casa, sua tarefa de hoje. Faça uma avaliação pessoal das áreas da sua vida e como se encontra a moderação nas áreas da sua vida. Eu vou colocar alguns itens aqui só para você ter um norte mais ou menos. Alimentação, dinheiro ou finanças, atitudes e o seu tempo. Só 4, já é o suficiente para você ficar com labirintite. E depois, peça para alguém na sua casa fazer a mesma avaliação a seu respeito. A gente tem sempre aquela tendência de não nos avaliar como a gente realmente é. Né? Você olha no espelho e você fala, cara, eu tô bem. Não, na verdade, assim, antes de você olhar no espelho, você olha assim, tá legal, né? Aí você olha no espelho e você fala, ixi. O espelho revela realmente aquilo que você acha que você está vendo. Então, faça você essa avaliação pessoal e peça ao seu cônjuge, ao seu amigo, alguém que conhece você bem, para te ajudar nessa avaliação. E talvez ele vá levantar coisas. A alimentação eu coloquei, pode colocar bebida também. Seu tempo, finanças e a sua atitude em geral. Como você trata as outras pessoas. E queridos, eu vou dizer de cara, é possível que você não obtenha os resultados mais agradáveis. Mas se você deseja crescer, anote isso. Uma avaliação sincera é o primeiro passo para qualquer mudança. Se você avaliar de maneira errada o que está acontecendo na sua vida, você nunca vai crescer como Deus deseja. Mas se você olhar como Deus quer para a sua vida, você vai buscar o crescimento que é o que Deus espera de você. E aí ele continua, seja você mesmo um exemplo para eles. O texto então vai ser direto ao jovem pastor Tito, mas com aplicações diretas a todos os mais novos. Tito deveria ser o modelo, o exemplo para quem esses jovens vão olhar e imitar. Nós já vimos rapidamente nas mensagens passadas, nessa passagem, que as pessoas em Creta viviam uma realidade licenciosa e totalmente desregrada. Pessoas entregues à bebida, à imoralidade e a outras coisas muito sérias. Era necessário, então, um exemplo ali naquele meio. Alguém para quem os jovens pudessem olhar, os homens mais novos pudessem olhar e dizer, esse é o exemplo que eu quero seguir. Essa é a pessoa que eu tenho que imitar. Então, para que Tito pudesse exortar esses mais novos, ele primeiro deveria ser o exemplo naquilo que ele desejava ser imitado. Senão, isso não passaria de hipocrisia.
1 Coríntios 11, 1, nós vemos Paulo dizendo aos seus leitores: tornem-se meus imitadores, como o quê? Eu sou de Cristo. Paulo não para em tornem-se meus imitadores. Paulo está dizendo, vocês podem me imitar porque eu imito a Cristo. Ele é o padrão, não é Paulo. Agora, enquanto Paulo estiver imitando a Cristo, as pessoas podem olhar para ele e falar: esse cara eu tenho que imitar. Esse cara é um modelo para mim. Tito, então, tinha que ter um cuidado especial para ele mesmo ser um imitador de Cristo, de forma que outros viessem a imitá-lo. A mesma exortação, isso é interessante, que é feita a Tito, é feita também a Timóteo. 1 Timóteo 4,12 diz assim, Paulo a Timóteo: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. O que eu acho fantástico olhando esses dois textos, tanto de Tito quanto de Timóteo, é ver a coerência bíblica. São dois jovens pastores, pessoas novas na sociedade, que não tinham voz. Costuma-se dizer que na sociedade judaica, um homem com menos de 60 anos não era ouvido. Era como se eles dissessem: a gente não tem nada para ouvir de você. O que você tem de sabedoria para passar para nós? Mas Paulo vai dizer para ele: ninguém despreze o fato de você ser jovem. Faça os outros te ouvirem por meio do seu procedimento. E aqui a coerência, você vê dois textos, dois homens, passando pela mesma realidade e a mesma exortação. Isso é belíssimo na palavra de Deus. Mas basicamente, Paulo aqui vai trabalhar aquilo que sai da boca de Timóteo, quando ele fala seja exemplo na palavra, aquilo que Timóteo vive, ou seja, o estilo de vida de Timóteo, o seu procedimento, o sacrifício de Timóteo, sacrifício pessoal em favor do próximo, no amor, na fidelidade e na consistência de Timóteo, quando ele fala na fé, e na pureza sexual moral de Timóteo, tanto aquilo de dentro quanto aquilo que é externado para as pessoas. Certo autor disse: não importa o que você diz, se você não vive aquilo, você não passará de um hipócrita. Antes deles poderem dizer, eles tinham que viver aquilo. E é interessante que o termo usado aqui para exemplo, ele traz a ideia de um padrão de conformidade. Mas olhando esse termo, há uma passagem, você não precisa abrir lá em João 20, 25, em que esse mesmo termo, ele é usado para descrever a marca do prego que ficou na mão de Jesus Cristo. É como se fosse uma cicatriz. Não é essa a tradução do termo, mas a ideia é essa. É uma coisa tão forte que não sai. Paulo está dizendo, esse é o tipo de modelo que você tem que ser para as pessoas. Paulo está dizendo para Tito. Algo tão evidente que ninguém que passe por você não consiga perceber. Não é aquela tatuagem de rena que você faz na praia, né, e depois de 2 dias já está meio apagada, toda borrada. Não, é uma marca permanente, como se fosse uma cicatriz. Algo visível a todos que passam por perto daquela pessoa. Queridos, eu creio que em nenhum momento, nenhum outro momento da história, a discrepância entre o sagrado e aquilo que é profano é mais evidente do que hoje. Em nenhum outro momento a oportunidade de ser luz é algo tão evidente e presente nos nossos dias. Assim como Tito e Timóteo não deveriam perder a oportunidade que tinham para influenciar pessoas, você e eu temos o mesmo dever. E aí o texto continua, volta lá para o texto, fazendo boas obras. A melhor tradução está lá na Revista Atualizada, que diz, seja um exemplo de boas obras. A vida do jovem cristão, ela deve ser marcada por atos que glorificam a Deus e demonstram reverência a Ele. A advertência para Timóteo e para Tito é como se Paulo dissesse, cada ação sua deve buscar a glória de Deus. Estejam atentos para tudo que vocês fizerem. Sejam exemplos, marquem a vida das pessoas. Agora eu vou parar rapidamente com os mais novos. Eu vou perguntar para você mais velho.
Que marcas você tem deixado para aqueles que olham para você? Quais são as marcas? E não precisa ser necessariamente o seu filho ou sua filha, mas as pessoas mais novas da igreja. O que é que elas veem em você? Será que é moderação? Se a gente parasse para perguntar para as pessoas o que é que elas diriam a seu respeito. A orientação de Paulo a Tito é: seja um exemplo pessoal. Mas essa orientação ela não se limita a Tito. Todo jovem cristão precisa ser conhecido por moderação. E os mais velhos precisam ser exemplo dessa moderação e de como vale ser moderado na vida. E aí o texto continua: em seu ensino mostre integridade e seriedade. Caminhando um passo adiante, então, no exemplo pessoal ou na conduta, Paulo vai alertar para outro aspecto de grande importância: a integridade teológica do jovem pastor. Na instrução, o jovem pastor deve se esforçar na busca de uma doutrina genuína e incorruptível. É isso que o texto está dizendo. O termo traduzido aqui por integridade é a ideia de algo que está livre de corrupção. Eu acho interessante como é que Paulo junta as duas coisas, porque a busca pela doutrina correta, ela naturalmente vai influenciar a pessoa ou estimular a pessoa para um comportamento que é piedoso. Por outro lado, a teologia que é cheia de brechas e de concessões, ela permite um comportamento que é cheio de brechas e de concessões também. Aliás, isso é algo que vocês podem orar constantemente pela vida dos seus pastores, pedindo ao Senhor que nos livre de erros e de uma condução falha no rebanho dele. Uma das melhores maneiras de demonstrar seriedade no ensino é viver aquilo que nós ensinamos. Eis outro motivo de oração para vocês orarem pela vida dos seus pastores. Essa semana eu estava conversando com a Natália sobre esse texto de hoje, como é que esse termo moderação está mexendo com a minha vida. E impressionante você olhar como é que o tempo vai passando e você olha para algumas coisas da sua vida e algumas delas você se gabava, você se vangloriava e hoje você fala: por que eu fazia aquilo? Eu lembro que, eu não vou falar isso para me gabar nem nada, mas eu lembro que quando eu tinha acho que 17 anos, nós fomos para a praia com alguns amigos nossos, lá de Campinas, e em 3 dias nós tomamos praticamente 20 litros de Coca-Cola, uma coisa assim. E aí eu contei isso para o meu tio, eu lembro na época, todo feliz da vida, A gente tomou Coca-Cola pra caramba. Ele falou: um dia você vai ter um problema muito sério no seu estômago. Eu todo feliz com a minha estupidez, e ele com uma palavra sábia, ele falou: não faça isso, cara. Grande coisa, Ele dizendo grande coisa. E aí eu encontrei uma médica, ela falou assim: essa sua tontura é porque você toma muita cafeína. Hoje eu não tomo mais Coca-Cola. Se eu soubesse, na verdade sabia, mas muitas vezes você quer ignorar os males que essas coisas provocam, justamente porque você é soberbo na sua maneira de olhar e você não quer ouvir conselhos. Então eu peço que você ore pela minha vida. Moderação é uma coisa que eu tenho que, em primeiro lugar, mostrar para todos vocês, em todas as áreas da minha vida. E assim como é desafio para vocês, é desafio para a minha vida também. Você pode ter certeza disso. Continuando. Ninguém mais vai para uma churrascaria para se empanturrar. Você vai lá para comer vários tipos de carne. Não tem mais Coca-Cola? Então tá bom, eu não posso tomar Coca mesmo. Mas é verdade, continuamente que você ia para a churrascaria para fazer o quê? Essa oportunidade de eu comer até, o cara não toma nem café. Tolice, cara, isso é errado. Isso é errado. Eu antigamente, não que hoje eu não tive a oportunidade depois desse sermão de de ir numa churrascaria, mas o pessoal ia para a mesa de salada e eu falei: para com isso, cara. Fica perdendo seu tempo com a salada. O casamento trabalha essas coisas também, Eu jamais imaginei que isso ia acontecer com a minha vida. Mas isso faz parte da moderação. O quanto que você bebe, o quanto que você come, o quanto que você gasta. Ontem eu fui ao shopping com a Natália, a gente foi almoçar lá. E aí ela estava olhando acho que era sapato, sei lá.
50% de desconto. Ela falou, nossa, tá barato. Eu falei, depende de quanto for o 100%, né? Porque há lojas em que você olha um negócio lá e você fala, não, está sem desconto, né? Vamos, já está com o desconto. Você está de brincadeira comigo que alguém paga isso numa coisa. E muitas vezes a gente usa desses recursos de maneira errada. A gente acha que a gente pode sair torrando e gastando. Nas finanças é a mesma coisa. Você gastar mais do que você recebe é imprudência. Isso é um péssimo exemplo de vida cristã. É interessante que no seminário você tem aula para você fazer orçamento antes do seu casamento. Antes de casar, aprenda a fazer planilhas. Aprenda a olhar. E outro dia eu estava acho que foi vendo o SPTV, não sei, um jornal, e o cara falou justamente, estava falando sobre rendimento de poupança e tal, ele falou assim, primeira coisa que tem que fazer, antes de querer investir o seu dinheiro, é ver quanto que você tem. Não adianta querer separar se você não tem. Não gaste mais do que você tem, haja com moderação. Outra coisa é o tempo. Como que você tem usado o seu tempo? Eu lembro que meu último dia de férias, foi sexta-feira da semana passada, teve uma série de jogos do Brasil na televisão. E eu tinha escolha, eu podia ficar o dia inteiro sentado assistindo, ou eu podia fazer as coisas que eu tinha que fazer. Né? Afinal, o Brasil está tão mal que eu nem me arrependi de não ter ficado assistindo, porque... Mas depois, ao final do meu dia, qual foi o balanço? Que bom que eu não fiquei usando meu tempo de maneira errada, quando eu tinha coisas para fazer. Percebe como todas as áreas da sua vida você precisa trabalhar a moderação? É errado você sentar e assistir um jogo de futebol? Não é. Não é. Mas isso vai depender de o que você está colocando atrás desse jogo de futebol. Ou um programa de televisão, ou um filme, ou ir ao cinema. Você vai aplicar isso à sua vida. Não sou eu. Internet. Eu lembro no seminário, quando começou o Orkut, foi a primeira... Eu estava no seminário, tinha acabado de chegar no seminário quando começou. E aí eles precisaram baixar uma norma lá no seminário que o aluno não podia ficar mais de 1 hora no Orkut. Porque tinha aluno com um monte de tarefa de grego para fazer e o cara ficava a tarde inteira no Orkut. Péssimo uso do tempo dele. Você vai poder aplicar isso à sua vida. Você sabe as áreas que você pode aplicar e as pessoas que estão ao seu redor vão poder te ajudar a perceber isso. A orientação aqui, então, é que deve haver um zelo da parte de Tito para que a comunicação e a instrução sejam feitas de forma correta, que vai proporcionar crescimento e aprendizado. E ele termina essa parte dizendo, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Naquela época já existiam pessoas que se opunham ao ensinamento e ao procedimento piedoso. Paulo vai orientar Tito a que seja um exemplo, entre outras coisas, para calar os críticos, não dando a eles motivo de crítica. Eu diria que moderação seria o termo-chave dessa palavra, dessa passagem. E uma característica que deve permear todos os relacionamentos dos quais nós desfrutamos. A começar dos nossos lares e depois da nossa igreja. Queridos, nós precisamos entender que a moderação não é um item opcional na vida do cristão. A moderação é um item credencial na vida do cristão. Anotou isso? Anote. Ficou bonita essa frase, né? Ela não é um item opcional, ela é um item credencial. Vai mostrar quem você é. A moderação pode ser o nosso primeiro testemunho diante do incrédulo. Ou seja, o nosso cartão de visita para ele. O cara vai olhar para a nossa vida e falar, você é totalmente relaxado com tudo na sua vida, por que eu vou querer ser cristão? Por outro lado, se você for uma pessoa que tem buscado crescer nessa questão de moderação, você vai poder ser um exemplo para pessoas que não têm uma vida regrada, conforme a palavra de Deus nos ensina. Eu acho interessante que há 2 versículos nessa passagem que trabalham muito bem essa ideia. O versículo 5 dessa passagem, ele nos alerta que nós desprezarmos o comportamento piedoso é algo que blasfema a palavra de Deus. Versículo 5 diz. Ou seja, difama a palavra de Deus. Toda vez que você escolhe abandonar o comportamento que é piedoso, é como se você estivesse, aos olhos do mundo, difamando
a orientação divina para a sua vida. Gente, isso é muito sério. E o versículo 10, ele vai dizer que a nossa obediência, olha que lindo isso, ela ornamenta a doutrina de Deus. A ideia é embeleza a doutrina de Deus. A nossa obediência vai mostrar às pessoas do mundo quão belo é a orientação, quão bela é a orientação de Deus. Com os nossos relacionamentos, nós podemos ou difamar a Deus, ou glorificar a Deus. E a moderação é uma forma evidente de nós glorificarmos a Deus. Homens mais velhos, mulheres mais velhas, mulheres mais novas e homens mais novos. Moderação é uma característica que não foge a nenhuma dessas faixas etárias. Vamos lá. Deus, novamente nós olhamos para a Tua palavra, Deus, e é inevitável, saímos daqui com desafios pessoais, Deus. Quem sabe hoje nós estejamos colhendo frutos, Deus, porque nós não fomos moderados no nosso proceder. Se for assim, Deus, que nós aprendamos com essa lição. Aprendamos, Deus, em primeiro lugar, que o Senhor nos orienta a sermos moderados. De que não é senso comum isso, Deus, isso é palavra Tua. Isso é desejo Teu para o homem. E muito antes de nós nascermos, essa orientação já se encontrava na Tua palavra. Ajuda cada pai aqui, Deus, a ensinar o seu filho moderação. A cada mãe ensinar o seu filho moderação. A cada marido ensinar a sua esposa moderação. Aos pastores da igreja, Deus, evidenciarem a moderação em sua vida para as ovelhas aqui. Aos avós presentes, Deus, que eles ensinem moderação aos seus netos. Aos irmãos mais velhos, Deus, aos mais novos. Deus, que a nossa igreja possa ser caracterizada por uma busca da moderação. Todos nós. Porque nós queremos glorificar o Teu nome, Deus, nós não queremos difamar o Seu nome. E para isso, Deus, nós precisamos buscar a moderação. Deus, eu peço que o Senhor amoleça o nosso coração, Deus, porque a nossa primeira reação ao vermos que nós não somos moderados é querer abandonar o barco. Ou mesmo abrandarmos, Deus, da situação. E não é esse o nosso desejo, Deus. Nós queremos ter um raio-x correto. Para que a nossa transformação, ela seja ideal. Ela seja real, Deus. Não seja algo passageiro. E Deus, nós louvamos o Teu nome, Deus, porque nas áreas em que nós não fomos moderados, Deus, mediante o nosso pedido de perdão, a Bíblia nos garante que o Senhor nos perdoa. Nos ajuda, Deus, nós pedimos isso. Em nome de Jesus. Amém.